no livro de Ruth, um dos primeiros livros da Bíblia, logo após os livros que nós chamamos de livros da lei, que termina em Deuteronômio, nós vamos ver Josué, Juízes e Ruth. Capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 5, a palavra de Deus diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Pai querido, nós sabemos que o Senhor nos fala através das histórias do teu povo e pedimos que o Senhor continue a nos falar agora, nesse dia em que pensamos nas mães, quando olhamos para este exemplo que foi Noemi, possamos estar também nos inspirando e crescendo. Em nome de Jesus, amém. Alguém já disse que o livro que chamamos de Ruth poderia se chamar Noemi. Aliás, ela é a primeira personagem feminina do livro, logo depois de citar o marido dela, Elimeleque, é citado a mulher Noemi. E a última mulher que aparece também no livro. No final do livro, no capítulo 4, é um livro curto. Se você não leu, vale a pena ler. E hoje à noite, se você se dedicar, você vai ler um livro inteiro da Bíblia. 4 capítulos de Ruth, uma história romântica, uma história bonita, uma história que tem lições profundas para todos nós. E ali, no final, vai dizer também, falando que Deus deu um filho para Noemi. O livro começa com a mulher Noemi e termina com a mulher Noemi. Então, a personagem feminina que mais se destaca no livro é Noemi. Noemi pode ser chamada de uma mãe exemplar, e todos nós podemos aprender com ela, as mães e também nós, os filhos. Porque aqui também traz a história de uma filha exemplar, e Ruth é uma filha exemplar. Quando a gente vê esta mulher, uma mulher que passa por perdas. Todos nós atravessamos situações assim difíceis e as mães todas, muitas que estão aqui, já tiveram perdas. Talvez algumas chegaram a perder filhos, talvez algumas estão aqui e sabemos de algumas que são viúvas, outras que perderam os maridos, que as deixaram, as abandonaram. Então, mulheres que têm passado por perdas e mães que têm passado por perdas, é uma coisa que sempre existiu. Faz parte da história. E não importa se a pessoa é boa ou ruim. Todos estamos sujeitos aos problemas desta vida, porque os problemas existem desde que o pecado entrou no mundo. E não há como vivermos uma vida sem problemas, por melhores que sejamos ou por menos piores que sejamos. Os problemas estão presentes e ficarão até o fim deste tempo e deste período. Quando então Jesus voltar e vai começar novo céu e nova terra, onde habita justiça. Mas, por enquanto, a injustiça é presente sempre. E, por vezes, somos atingidos pela injustiça. Essa mulher foi atingida pela injustiça. Ela, obediente ao seu marido, que perderam, porque eles estavam perdendo colheita, veio uma grande seca sobre a terra, e eles tiveram que mudar. Muitas pessoas são sujeitas à mudança. Temos visto isto, muita gente que mora no Brasil, que veio de outros países até, por causa de problemas nos seus países, e pessoas que têm deixado o nosso país por causa de problemas no nosso país. A nossa igreja perdeu, nesses últimos 5 anos, eu chamo de perda, porque saíram para outros lugares, até para outros países, 12 famílias. Estava fazendo as contas esses dias. Uma coisa que não era comum aqui em São Paulo, a gente só recebia. E agora começa a gente a sair. Tem outras pessoas que vêm, que saem. O mundo é assim.
Só que é duro quando você é movido por algo que é trágico, e eles tiveram uma tragédia, e tem que ir para outra terra, arriscar. Ele fez isso, e Noemi, mulher obediente, fiel, vai junto com ele. E já tinha os filhos, provavelmente pequenos, adolescentes talvez. Quando chega naquela terra, aquela mulher, que agora vai experimentar algo novo, e quer algo novo para a sua família, tem uma outra perda terrível. Ela perde o seu marido, ela fica viúva. E ser viúva naquela época era algo terrível. Não havia nenhum sistema social de proteção, ainda mais ela que era estrangeira. Mas eles devem ter tido algum recurso, porque os seus filhos se casam com mulheres da terra, 2 mulheres moabitas, e a Bíblia cita o nome das duas, Ruth e Orfa. E quando parecia que as coisas estavam retomando, e há algo novo agora, meus filhos se casam, vou ter netos, ela perde os 2 filhos. Provavelmente os perde próximos, alguma tragédia aconteceu, talvez uma doença, algo também como nós temos hoje, as doenças infecto-contagiosas, como tivemos aí o problema da pandemia, naquela época havia também pandemias e epidemias. E os 2 filhos se vão. E aquela mulher enfrenta novamente a perda. E aqui começa a aparecer a mulher exemplar, a mãe exemplar. Quando ela viu aquela perda, ela não ficou paralisada pelo medo, ela não foi para uma cama, ela se levanta. E as 2 noras se levantam com ela. E ela decide voltar, porque ela ouviu que as coisas estavam mudando. E é dito aqui no versículo 6, então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi fala às suas noras. Ela se levanta, ela toma uma atitude, ela fala, estou sem marido, mas eu tenho que voltar, eu tenho que ir lá para a minha terra, e vou fazer isso. As noras voluntariamente se dispõem a acompanhá-la, é sinal de que ela era uma boa sogra. Noemi, uma mãe exemplar, foi também uma sogra exemplar, porque senão as noras não acompanhariam, elas tinham tudo para ficar, mas elas vão com ela, até uma parte do caminho. Mas Noemi, que foi uma boa mentora, ela respeitou a individualidade daquelas que estavam no lugar de filhas. E ela sabia que não seria fácil, então ela praticamente as força e diz assim, ela diz às suas noras, vão e voltem, cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem minhas filhas, por que vocês iriam comigo? E ela começa a dizer, eu não vou ter condições de dar filhos para vocês se casarem, que era comum, e mesmo que eu tivesse filhos, demoraria para eles terem idade para casar com vocês, então vocês não têm nenhuma expectativa comigo, voltem. Mas ela tinha sido uma sogra tão marcante que as noras querem seguir. Só que uma pensa bem, pensa melhor e fala, tudo bem, eu vou voltar. E o versículo 14 diz, então de novo choraram em alta voz, Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. Porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for eu irei, onde quer que pousar ali pousarei eu, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de você. Noemi, uma mãe exemplar, que conseguiu transmitir os valores da sua fé, porque Noemi tinha fé no Deus vivo. Ela conhecia a lei de Deus. E ela transmitiu esses valores para os seus filhos e transmitiu para as suas noras.
Mesmo assim, ela deu liberdade de escolha, e uma delas escolhe voltar, mas a outra se converteu. Aqui, Ruth faz uma declaração de fé. É tão impactante que até há hinos de casamento que usam esse texto. E há muita gente que usa isso até em convite de casamento. Porque realmente ela faz uma aliança com a sua sogra, porque, na verdade, ela fez uma aliança com o Deus da sua sogra. Porque a sua sogra, uma mãe exemplar, foi uma mulher exemplar de Deus, acima de tudo, e ela consegue impactar a alma da sua nora, ao ponto da sua nora se converter. E ela faz uma declaração de fé. E ela diz, não vou deixar você, porque agora o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Eu confio no seu Deus, porque a sua fé me impressiona. A sua fé, o seu ânimo, essa fé que é expressada em esperança. Noemi, uma mãe exemplar que não perdeu a esperança, por isso ela caminha. E volta. E faz uma caminhada longa até o retorno à sua terra, tem que subir montanhas, descer montanhas, e quando ela sobe a última, chega lá em Belém, essa mulher, que era uma mulher que, em um determinado momento, questionou até Deus, mas no final, ela diz assim, do versículo 19, no final do capítulo 1, ambas se foram até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém ela lhes disse, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Noemi, o nome significa agradável. Mara, amarga. Por isso ela diz, eu não sou mais Noemi, eu não sou agradável. Minha vida não é agradável. Agora minha vida tem amargura. Ela era realista, ela não conseguia entender. Uma vez eu vi uma viúva dizendo isto, quando lutava na criação dos seus 2 filhos pequenos, ela, num desabafo, disse assim, o pessoal fica na igreja dizendo que eu não tenho que perguntar o porquê, mas eu tenho que perguntar o para quê. Ela se voltou para quem estava perto dela e falou assim, eu já aprendi que não adianta perguntar nem porquê, nem para quê. Eu tenho que pedir forças para Deus e prosseguir. Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar conta da minha vida. Então, tem horas que não adianta entender ou querer entender. Por que essa desgraça aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? Por que isso aconteceu com o meu marido? Não adianta entender. O porquê no final é porque esse mundo não é o paraíso que Deus fez. Desobedecemos e todos nós colhemos os frutos amargos dessa desobediência. Por isso, a gente tem que pedir forças a Deus e prosseguir. Não dá para entender. Tem hora que só dá para confiar. E quem tem fé verdadeira, caminha. Mas ela foi uma pessoa tão marcante que ela deixou saudades. E quando voltou, a cidade se comoveu. Uma vila pequenininha, mas ali as famílias se comoveram. Que bom, ela voltou. Que tristeza. E ela é honesta, ela não tenta enganar, não. Ela fala, olha, as coisas não estão boas, mas eu estou de volta. E ela quis vir comigo. Ela é minha filha agora. E Noemi, ela realmente é mãe. Uma mãe exemplar para a sua nora. Sogras, sejam mães das suas noras. Noras, sejam filhas das suas sogras. Tem horas que é difícil. No relacionamento, na dinâmica do relacionamento, temos algumas dificuldades. Mas você tem que ser filha e você tem que ser mãe.
E isso Noemi foi e Ruth foi. Mãe exemplar, filha exemplar. Uma mulher exemplar que é recebida na cidade de volta, mas ela não fica lamentando. E o versículo 1 e 2 do capítulo 2 diz: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Noemi deu apoio. Ela podia falar: não, você tem que ficar aqui, limpar a casa, arrumar tudo, tem tanta coisa, tem que tirar a água do poço, tem que buscar água na fonte do poço. Não, mas tinha que ir na fonte buscar água, tem que ficar. Não, vá, minha filha. Vá cuidar, vá trabalhar. Noemi, a filha exemplar, era também uma mulher trabalhadeira, e provavelmente ela viu isso na sua sogra, que deveria ser uma mulher assim. E ela vai. Receber bênçãos requer atitude. Noemi toma a atitude de se levantar, volta ao lugar de origem, depois ela toma a atitude de orientar a sua nora, e a Ruth, a filha exemplar, segue as orientações de Noemi. E o capítulo 2, o capítulo 3 mostra isso. Ruth vai trabalhar na terra de Boaz, é uma trabalhadeira, ao mesmo tempo ela requer os seus direitos. Havia a maneira de requerer, porque um teria que ser o resgatador. Elas estavam sem condições, só que ser o resgatador é uma coisa complexa. O parente mais próximo era obrigado a ajudar aquela que tinha ficado viúva, ele tinha que resgatar, comprar, mas só que o resgate significava também cuidar, no caso, se houvesse a viúva, casar-se até com ela, e no resgate, Boaz teria que se casar com Ruth. E Boaz aceita, tem um outro na frente, Boaz vai à luta, Boaz se casa com Ruth. Porque Noemi e Ruth trabalharam em parceria. Mãe e filha têm que trabalhar juntas. Sogra e nora também, pelo bem da família. A família tem que estar unida, pelo bem da família. E essa é uma mãe exemplar que dá exemplo de união e tem objetivos, tem estratégia, ela orienta a sua nora-filha, ela se casa, e aqui nós temos um versículo lindo na Bíblia que tem falado muito ao meu coração nesses dias, Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele, ou para aquele que nele espera. Vamos ler juntos esse versículo? Coloca de novo, todos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mãe, essa mãe exemplar confiou em Deus, fez toda a parte que lhe cabia fazer. Ela manteve a esperança, ela não perdeu a fé, ela não ficou desesperada, ela se entristeceu, encarou a sua tristeza, mas foi à luta, voltou, uniu-se, se bem que deu liberdade para que elas escolhessem, e nós temos que, às vezes, dar liberdade até aos nossos filhos para escolhas, porque tem horas que eles fazem as escolhas, às vezes escolhas que não nos agradam, mas a responsabilidade vai ser deles. Eu não sei o que acontece com Ofra, nós sabemos o que aconteceu com Ruth, que fez a escolha certa. E o que vai acontecer com Ruth, lá no final do livro, a partir do versículo 13, no último capítulo, assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Esse homem, que era um homem rico de posses, é o homem agora que se torna o pai do filho de Ruth. Mas é interessante, Noemi, o choro de Noemi se transforma em alegria. Boaz resgatou Ruth, Deus restaurou o que ela havia perdido, os filhos dela haviam morrido sem torná-la avó.
A sua família tinha terminado ali, contudo, por meio de Ruth e Boaz, sua linhagem foi restaurada, porque ela confiou nesse Deus, que trabalhou por ela em todo o tempo, nunca deixou de trabalhar. Você dormiu essa noite? Quem dormiu essa noite? Levanta a mão. Não importa se dormiu bem ou mal. Dormiu? Levanta a mão, quem dormiu? Muito bem, eu quero te dar uma informação. Deus não dormiu. Deus não dormiu. Deus não dorme. Deus trabalha no turno da noite. Ele trabalha por todos aqueles que esperam nele. Ele trabalha sempre. Mas o trabalho vai ter efeito para aquele que espera nele. Se você confia nele, você que é mãe, que talvez está aqui alegre pelo Dia das Mães, mas talvez com peso no coração, porque nem todos os seus filhos estão nos caminhos do Senhor. Talvez com peso no seu coração pelas perdas que você teve. Olhe, por exemplo, dessa mãe exemplar, Noemi, que em um determinado momento achou que não era mais agradável a Deus, acha que ela agora recebeu a amargura, mas a alegria lhe é restaurada porque ela confiou, obedeceu, fez a parte dela, foi exemplo, foi abençoada. E o que acontece? É lindo o final desse texto, por isso que eu acho que esse livro até podia se chamar Noemi. Versículo 14 até o versículo 16. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Davi, o grande rei de Israel. Ela se torna bisavó a Ruth e Noemi a tataravó do grande rei de Israel. Aquela mulher que em um determinado momento pareceu ter perdido tudo, sem perspectivas, não deixou de confiar em Deus. Ela era uma mãe exemplar. Ela confiou em Deus, mesmo perdendo seus filhos, conseguiu ganhar suas noras. Uma não segue, mas a outra segue, e que bênção é Ruth na vida de Noemi. Mas que bênção foi Noemi na vida de Ruth. A mãe abençoou a filha que decidiu escolher, a outra não sabemos. Mas o que importa é que a que escolheu foi abençoada por Deus e se tornou bênção para nós. Nós somos abençoados por Noemi. Você, mãe, é abençoada pela grande mãe Noemi, e você, filho, também, por Noemi. Porque através de Noemi, por meio de Ruth, vem Jesus. Jesus, que é o grande resgatador, não só de Israel, mas de todos aqueles que nele confiam. Por isso, sigamos o exemplo dessa mãe exemplar. Há muitas mães exemplares na Bíblia, mas essa aqui, de uma maneira especial, Noemi, agradável, que passou por amarguras, mas foi restaurada porque não deixou de confiar no Senhor, de ser uma mãe exemplar, uma sogra exemplar, abençoada por Deus e bênção para todos nós. Que seja você uma Noemi, mãe como ela, agradável aos olhos de Deus, bênção no mundo, para os seus filhos e para todos, em nome de Jesus. Pai querido, completa essa palavra na vida de todos que aqui estão, para as mães, Senhor Deus, e nós como filhos também, que as mães sejam verdadeiras Noemis e que as filhas e filhos sejamos como Ruth, carinhosos, ouvindo as nossas mães, seguindo os seus exemplos, sendo bênção em suas vidas, para sermos bênção no mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém.